Oi, poesia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Poesia Falada aqui no Tertúlias com você. E nós vamos hoje fazer um pouquinho mais cedo essa chamada, essa leitura de poemas, de poesias, porque hoje eu não consigo fazer, né, naquele horário mais tarde, mas aí já fica gravado aqui para vocês, para apreciarem, né, o nosso cantinho já, que já está aqui se consagrando para ficar mesmo assim, né, no sábado, para a gente se inspirar, para a gente refletir juntos e também, né, para a gente começar a pensar outros aspectos, ver talvez até outras opiniões a partir desses textos poéticos, que é bem interessante. Hoje mesmo eu vou ler um poema aqui que trouxe, né, algumas reflexões para mim e eu percebo que tem divergências daquilo que eu acredito em alguns aspectos políticos. Claro que eu, né, sempre prezo e sempre dou voz a poemas nos quais eu acredito que é a voz da pessoa que está ecoando ali, sem ser algo preconceituoso, sem trazer cargas, né, que sejam contra algum grupo específico. Então, eu não acredito que seja por aí, né? Eu acho que a gente tem que dar voz a todas as pessoas, sim, mas a partir do momento em que a minha voz pode agredir a outra pessoa, pode difamar, pode ser caluniadora, então aí já não é bacana. Mas eu acho interessante ver opiniões diferentes de forma respeitosa, como no debate, né? Que a gente realmente precisa. E vou trazer um poema meu, falando sobre ansiedade, que é algo que eu enfrentei durante a pandemia, mas eu sei que era anterior, né, a esse processo pandêmico. Mas só então que de fato estourou, digamos assim, para mim e que me fez pensar, né, em várias outras questões, em como a gente precisa ficar atento ao próprio corpo, à própria mente, às próprias emoções e quando a gente quiser, né, quando a gente precisar, a gente também pedir ajuda, né? Não é só ser o ombro amigo, mas também solicitar o ombro amigo quando a gente precisar. Então, as pessoas que são mais orgulhosas, que gostam muito de cuidar dos outros, vão entender o que eu estou falando. Não é fácil, né? Esse processo de pedir ajuda ou de aceitar ajuda. Quando você é aquela pessoa que muitas vezes é acostumada a ajudar, a sempre ser a pessoa que ouve, a sempre ser o ombro amigo, a sempre ser a conselheiro, e no momento que você está precisando, muitas vezes você fica ali com receio de ser a pessoa que está precisando da ajuda e de solicitar essa ajuda dos amigos. Então vamos lá. Se chama ansiedade. Puxo o ar com força. Ele não deseja encontrar meus pulmões. O coração acelera, o estômago queima, os músculos reagem. Primeiro, os braços paralisam, depois as pernas. O intestino aperta. E sinto que tudo deseja fugir de dentro, inclusive eu. O único pedido preso na garganta é que alguém testemunhe, que alguém socorra-me da agonia derradeira, que o vento sopre e me arraste rápida e furtivamente, sem que nem mesmo eu perceba. O desejo é que alguém me encontre e sussurre com sinceridade ao meu ouvido: está tudo bem, querida, está tudo bem. Tudo já está se resolvendo. Assim, no gerúndio, no caminho, tudo já está se resolvendo. E mesmo já acostumada a vivenciar essas crises, que eu possa dizer, me dizer também, vai passar. Já passou outra vez, vai passar agora também. Eu não quero morrer assim, de ansiedade. Então, esse poema eu escrevi no momento em que eu estava necessitando desabafar sobre as sensações, os sentimentos, o que o meu próprio corpo estava sentindo, né? Nesses momentos de ansiedade. Quem tem ansiedade é como uma patologia mesmo, né? Porque a ansiedade, um nível de ansiedade básico, normal, né, é saudável para o ser humano. Mas quem de fato ultrapassa essa linha do normal, do que é natural, do que é importante, inclusive, né, para a nossa própria sobrevivência, sabe que é uma doença muito chata, muito complicada. E a gente tem uma sensação, às vezes, até de morte ali, né, naquele momento em que tem crises.
Então, esse foi o poema sobre ansiedade. E algumas reflexões, né, que a gente trouxe sobre esse tema. O outro poema é o que eu já tinha comentado, foi uma pessoa que enviou aqui, vamos ver, foi o Adailton Lima. Adailton Lima, me perdoem também a voz, eu tô me recuperando da gripe e a voz ainda não está 100%, tá lá entre 70% e 80%, uma voz ainda mais nasalada, né? Então, a gente vai aqui no meio do caminho melhorando, né? Mas eu não podia deixar de trazer os poemas para vocês hoje. Se chama Gorgonzola, esse poema. Pensei que era um sonho, mas era um sonho real. Não era sonho, era algo surreal. Deu na TV, no rádio e no jornal. Sonhei acordado que não podia falar, que não podia opinar, escrever, nem criticar. Sonhei que meu calo doía e eu não podia gritar. Meu grito poderia ser uma forma de protestar. Aguente sua dor calado e aproveite que ainda pode respirar. Minha mordaça querida, minha censura preferida, esse queijo mofado preciso jogar fora. Coma, esse queijo é gorgonzola. Coma calado, esse queijo é gorgonzola. Coma calado, esse queijo é gorgonzola. A discussão sadia, a tréplica e a réplica, o direito à resposta, a verdade e a ética, tudo isso sumiu de forma escancarada. Tudo isso sumiu depois de uma canetada. Pensei que era sonho, mas era um sonho real? Não era sonho, era algo surreal. Deu na TV, no rádio e no jornal. Não pode falar a verdade, nem divergir do poder paralelo, a cor só pode ser vermelha, nada de verde e amarelo. De um lado, os censurados, os desmonetizados sem vintém. Do outro, os pálidos, protegidos e autores. Do outro, os pálidos, protegidos e autores da censura do bem. As bandeiras descoloridas terão novo brasão? A foice e o martelo representará a nação e a escrita no símbolo maior terão letras fortes. Independência ou morte? Pensei que era um sonho, mas era um sonho real. Não era um sonho, era algo surreal. Deu na TV, no rádio e no jornal. Adailton Lima. Esse é o poema Gorgonzola, do poeta Adailton Lima. Muito obrigada, Adailton Lima, por enviar um poema aqui para o Tertúlias, para a gente fazer, né, esse Tertúlias Falada, com a participação de vocês. E se você também quiser enviar seu poema, a gente aceita aqui, né, de todas as temáticas, como eu falei no início, sempre respeitosamente, né, mesmo que a gente tenha divergências de opiniões em relação ao que está escrito. Se não estiver falando mal, se não estiver difamando ninguém, ou um grupo, ou uma classe, então a gente lê aqui, tá bom? É um espaço aberto, de fato, para a gente refletir. Poema também, né, traz essa possibilidade de reflexão, de ação, de a gente conhecer outros pontos de vista com menos preconceito possível, para a gente ir também tentando compreender o outro, né? A gente só compreende o outro por meio da fala. Eu acho que as palavras, a fala é uma coisa tão fantástica, a escrita é algo tão fantástico, porque a gente consegue conhecer o outro a partir da escrita, a partir da fala, a partir desse diálogo. Muitas vezes, mesmo quando a gente não está dialogando aqui, né? No caso, eu trago um poema que em alguns pontos são divergentes, assim, do meu ponto de vista, mas que eu consigo compreender a importância de trazer aqui para vocês e para minha própria reflexão e começar a compreender o ponto de vista do outro, porque a gente só tem pontos, de fato, né? Eu tô aqui do meu lado, meu ponto de vista, e só eu sei como é ser eu em todos os aspectos e camadas da minha vida. Só você sabe o que é ser você em todos os aspectos e camadas da sua vida, né? Sociais, culturais, familiares. Então, parte de um lugar que é muito subjetivo
e um lugar que só você tem acesso sendo você e só eu tenho acesso sendo eu. E como a gente vai cruzar esses dados, digamos assim, através das palavras? A palavra tem esse poder de nos fazer conhecer o outro, de nos aproximar, né? Mesmo que eu não esteja debatendo com ninguém nesse momento aqui, mas o fato de eu ler um poema que é de uma outra pessoa, que tem algumas questões, né, que talvez eu não concorde, mas que não estão xingando ninguém, que não estão falando mal de ninguém, mas está falando de um ponto de vista da pessoa, dos seus sentimentos, ali, no caso que ele está falando de terror, né, da censura e tal, dentro do ponto de vista dele, o quanto isso me enriquece como ser humano, como profissional, e o quanto isso me faz conhecer o outro lado também, mas de uma forma mais bonita, né? Porque não é com brigas, é simplesmente ouvindo. Então a gente precisa estar com os ouvidos bem atentos para conseguir de fato apreciar o outro, né? Apreciar a vida e compreender coisas que a gente não consegue compreender se não estiver atento, com o ouvidinho atento para de fato ouvir o outro. E também se colocar no lugar de falar do nosso ponto de vista também. Não é impor, é falar para que o outro também conheça. Então é isso. Deixo vocês hoje com esses 2 poemas super reflexivos que daria aqui pra gente conversar, né, sobre esses temas. O primeiro foi Ansiedade, da minha própria autoria. E o segundo se chama Gorgonzola, da autoria do Adailton Lima. Muito bacana pra gente também refletir, né? E ir compreendendo pontos de vistas diferentes. Um beijo, um abraço. Se você tiver um poema que queira ver aqui no Tertúlias com você, no quadro Poesia Falada, no próximo sábado, envia para o nosso direct ou envia lá diretamente para mim no @noi.sou, meu Instagram, tá bom? Espero você para a próxima semana, seu poema tá aqui, viu? Um beijo e muito obrigada.